No vídeo de hoje eu vou te ensinar 3 hacks de persuasão utilizando sentimentos negativos para você persuadir cada vez mais os seus clientes. E eu confesso que eu pensei muito antes de gravar esse vídeo, porque esse é um tema que pode causar até uma certa polêmica, porque você vai perceber que quando utilizado de uma forma, digamos, não ética, esses hacks eles beiram a manipulação. E você vai perceber que essa manipulação ela é feita constantemente, inclusive nós estamos sujeitos a ela todos os dias quando nós assistimos programas de TV. Então eu espero que você utilize esses hacks, mas de uma forma ética, de uma forma em que você se dê bem, que o cliente se dê bem, que as pessoas todas se dê bem, que ganhem alguma coisa com isso, não de maneira egoísta, de maneira manipuladora, tá bom? Richard Bandler, que é um dos pais da programação neurolinguística, ele disse a seguinte frase: não importa o que você vende, as pessoas compram emoções e sentimentos. O que ele quis dizer com isso? Que a compra, quando uma pessoa vai fazer uma compra, o que acontece ali? Ela sai de um estado emocional indesejado para um estado emocional desejado. É onde ela não quer estar para onde ela quer estar. Então, por exemplo, qual é o estado emocional quando você não tem aquilo que você quer? De repente é uma tristeza. E aí você compra para poder ficar feliz. Veja, se não houvesse nenhum tipo de mudança emocional, provavelmente a gente não compraria nada. A gente só compra por causa dessa mudança de estado emocional. Agora veja que interessante. Quando a gente fala do setor de vendas, a gente sempre pensa o seguinte: poxa, se eu tenho que causar uma mudança emocional no meu cliente, eu tenho que levar de um estado emocional indesejado para um desejado, eu tenho que propor para ele sentimentos e emoções como felicidade, alegria, conforto, segurança, não é verdade? Mais ou menos. Mais ou menos. Esses sentimentos e emoções todas que eu disse agora são sentimentos e emoções positivas e eles fazem parte da persuasão. São excelentes, mas eles não são únicos e muitas vezes eles não são os mais fortes. Existem muitos sentimentos negativos, emoções negativas, que podem causar um impacto muito mais profundo nas pessoas. Tá? Te dou um exemplo sem ser no mundo das vendas, eu vou te dar um exemplo, o que isso acontece no mundo da televisão. Você está trocando lá de canal e aí aparece lá no GC. GC significa gerador de caracteres, são aquelas letras que vêm embaixo quando um jornalista, de repente um âncora, está falando alguma notícia, então tem alguma coisa escrita lá. Então se tiver escrito assim, por exemplo, 200 crianças plantam árvores no parque da capital. Você passa batido, muda de canal e tal. Aí está escrito assim, tragédia, 40 mortes e 200 feridos. O que a maioria das pessoas faz? Opa, deixa eu ver o que aconteceu. A televisão sabe que notícia boa não é notícia. Ah, André, então é por isso que na TV é só desgraça? É. A TV sabe que notícia boa não é notícia. O ser humano tem uma tendência muito maior a ficar paralisado diante de alguma coisa que proporcione algum tipo de medo. Então quando ele vê uma notícia dessa, 40 tragédia, 40 mortes, 200 feridos, ele ele para e presta atenção. Agora, onde que entra a persuasão? Quer dizer, ela já entrou, né? Uma notícia dessa que usa o medo já traz a atenção das pessoas. Mas, olha que interessante. Aí você tá lá vendo e o apresentador fala, olha, foi uma desgraça, morreu gente pra caramba, é sangue pra todo lado, voou cabeça, e você naquela tensão, meu Deus, tal. De repente, o apresentador sai e entra um comercial de um sabão qualquer. Ah, o sabão tal, o melhor sabão que tem. Aí volta para o apresentador e continua tragédia, tragédia, desgraça, medo, 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 medo. Aí vai para uma outra propaganda e fala lá do arroz. Ah, o arroz é um arroz soltinho, gostoso, tal. Tudo bem. Aí um dia você vai até um supermercado fazer compras e enche o carrinho e lá no carrinho você pega, entre outras coisas, sabão e arroz. E por
coincidência do destino, você pegou exatamente aquele sabão que apareceu depois da tragédia. E o arroz também era o mesmo. Só que se alguém te perguntar, escuta, por que você comprou este sabão e este arroz? Sabe o que você vai responder? Qualquer coisa. Menos que foi porque você viu este comercial, essa propaganda, depois de uma tragédia anunciada na TV. Por que isso acontece? As pessoas, quando estão diante do medo, de uma situação temerosa, de algo que pega a atenção delas por uma notícia temerosa, que coloque no caso igual a tragédia que eu me referi, elas têm uma tendência de acreditar em tudo que é dito depois. Presta bem atenção nisso que eu estou falando. Quando você está diante de uma notícia que te prende a atenção pelo medo, você tem uma tendência a acreditar em tudo que te dizem depois. Se você viu uma tragédia na TV e de repente apareceu uma propaganda falando que aquele é o melhor sabão do mundo, inconscientemente, tudo isso é inconsciente, tá? Você vai pensar o seguinte, este é o melhor sabão do mundo, ok, eu acredito. Aquele é o melhor arroz soltinho, então tá, aquele é o melhor arroz soltinho. E aí você faz essa compra e nem sabe por que você comprou aqueles produtos. Então, eu estou te contando isso para te mostrar como é que o medo funciona. Tá? Então, muitas vezes... e outra coisa. Propaganda política, aquela enxurrada de medo. De repente, uma notícia lá que você fala, mas eu gostei disso. Na verdade, você só gostou daquilo porque você foi enxurrado de medo. Tá? Então, eu estou te contando tudo isso para você prestar atenção quando vierem notícias com muita coisa pesada, uma carga negativa, de medo. O que é falado depois? Porque muitas vezes a intenção é te deixar com medo para você aceitar mais facilmente o que é te falado depois. Percebeu? Você aceita mais facilmente porque você está sob o domínio do medo. Ainda que de forma inconsciente, de uma forma que você diga, não, mas eu não fiquei com medo da notícia. Não ficou conscientemente. Mas você só parou o controle ali por causa do medo. Dessa notícia trágica, tá bom? Como é que você pode usar o medo ao teu favor nas vendas, na persuasão? Mas pelo amor de Deus, sem usar isso como manipulação, ok? Porque o que você vai aprender aqui... Olha, eu pensei muito antes de gravar esse vídeo, porque o que você vai aprender... Dá para manipular quem você quiser, mas não me vai fazer isso. Usa isso na persuasão para todo mundo sair beneficiado daquilo, tá bom? Vou contar com o seu bom senso. Para você utilizar o medo na persuasão, para você poder vender mais os seus produtos, seus serviços, você tem que respeitar algumas regrinhas básicas. O medo, ele funciona... Quer dizer, na verdade você pode adicionar o medo e ele tem várias maneiras de acontecer isso, ele sempre vai funcionar. Mas se você quiser otimizar, craque, fala, nossa, esse sabe, esse domina. Você vai seguir 3 passos. São 3 fatores que o medo utiliza para ficar potencializado, para ele ter um poder de persuasão muito maior, tá? Então vamos lá. Primeiro fator, vamos chamar aqui de hacks de persuasão. São 3 hacks de persuasão que usam como base o medo. Então, qual é o primeiro hack? O primeiro hack é chamado de vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Ou seja, o cliente precisa perceber que ele está vulnerável a uma situação que pode lhe causar algum tipo de dor nele ou então em alguém que seja próximo. Pode ser um familiar ou alguém da empresa. Alguém vai sofrer alguma coisa. Ou o próprio cliente. Legal? Tá. Na prática, como é que isso acontece na prática? Tem uma situação que acontece com uma certa frequência no setor de vendas e que é muito antiético, não é muito bem visto pelo cliente isso. Que é quando um vendedor fala mal do concorrente. Ele fala mal do concorrente. Ainda que ele esteja falando a verdade, porque de repente ele pode passar uma informação que seja verdadeira, o cliente ele tende a olhar aquilo não com bons olhos, porque ele fala, pô, o cara está falando mal do outro.
Isso não é legal. Por mais verdadeiro que de repente possa ser a notícia, isso não é visto com bons olhos. Falar mal do cliente. Agora, como é que você consegue, entre aspas, falar mal de vários clientes de uma vez só, com uma paulada só? E deixar todo mundo em maus lençóis e você sair beneficiado, usando a vulnerabilidade. Presta bem atenção. Ao invés de falar mal do cliente, você vai defender uma causa. Você vai falar mal de algo que vai contra esta causa. Putz, como assim, André? Olha, na prática, como é que funciona isso? Olha que espetacular. Você vende brinquedo. Você vende brinquedo. E o cliente vai lá comprar um carrinho lá pro filho dele. Aí ele diz assim para você: ah, mas eu vi esse carrinho pela metade do preço. Tá muito caro isso daí. Aí o que você vai fazer? Você vai, para deixar o cliente vulnerável, você vai eleger um inimigo comum. Como assim um inimigo comum? O cliente, o concorrente, ele é seu inimigo, mas ele não é inimigo do cliente. O que você vai fazer? Você vai eleger algo que seja seu inimigo e inimigo do cliente ao mesmo tempo. Ou seja, você vai defender uma causa. Como que você faz isso? Fala, olha, seu cliente, eu conheço muito bem o meu setor, eu conheço muito bem os meus concorrentes. O meu preço, ele está mais ou menos dentro do que todo mundo cobra. Para falar a verdade, ele é até um pouquinho mais baixo. Tá? Mas ele não foge muito, é mais ou menos isso. O que eu quero que o senhor entenda é o seguinte: o que existe muito no mercado são produtos falsificados. Olha só, você não disse o meu concorrente trabalha com produtos falsificados. Você disse, olha, o que tem muito no mercado são produtos falsificados. Ponto. Seu cliente, você está vulnerável a uma situação pela qual talvez o senhor não sabia que existia. Existem produtos falsificados. Jogou essa informação, qual que é o próximo passo? Você vai trabalhar com polarização. André, o que é polarização? Polo, positivo, negativo, masculino, feminino. Produto original, produto falsificado. O que você vai fazer? Você vai defender, vai trabalhar a polarização e vai defender o produto original. Então, seu cliente, inimigo comum, o que existe no mercado são muitos produtos falsificados. E aqui nós só trabalhamos com produtos originais. É uma empresa com mais de 10 anos de mercado. Eu tenho uma carteira de clientes aqui com mais de 100 clientes, só os meus. Compram sempre, vêm, retornam, estão sempre comprando. Por quê? Porque eu nunca vendi nada falsificado para eles. Eles nunca tiveram problema nenhum. Então, a gente sabe como é que é o mercado. Vende muita coisa falsificada, que, diga-se de passagem, é crime. Mas aqui comigo, e eu nem sei quem é, mas aqui comigo, o senhor pode ficar absolutamente tranquilo que nós só trabalhamos com produtos originais. Percebeu o que você fez? Você disse para o cliente, o senhor está vulnerável a uma situação que talvez o senhor não saiba. Inimigo comum. Qual é esse inimigo comum? Produto falsificado. E aí você polarizou. Eu só trabalho com produto original. Por que essas técnicas funcionam? É para incomodar o cliente, para ele pensar o seguinte: pô, existe algo que pode me prejudicar. Ele acabou de me dizer que só trabalha com produtos originais, mas tem produto falsificado. Se eu não comprar com ele e for para lá comprar produto falsificado, eu estou vulnerável a uma situação que pode me trazer algum prejuízo, ou então um prejuízo para alguém que eu goste. Então, essa técnica funciona muito bem porque ela levanta essa questão. Vulnerabilidade através de um inimigo comum e uma polarização. Eu estou repetindo bastante para ficar bem claro isso para você. Legal? Porém, a gente vai dar um segundo passo agora e nós vamos para o segundo hack. Tá? O primeiro, vulnerabilidade. O segundo, gravidade.
Por que a gravidade é importante? Porque mesmo você deixando o cliente vulnerável, ele pode te dizer o seguinte: ah, tudo bem que é falsificado, para mim não tem muito problema. Ou seja, ele percebeu que existe uma dor ali de comprar alguma coisa falsificada, mas para ele essa dor não incomoda muito. Ah, tudo bem, não tem problema nenhum. Tem um termo que é muito utilizado no marketing, principalmente fora do Brasil, que é o seguinte: twist the knife. O que significa twist the knife? Significa que não basta enfiar a faca, você tem que enfiar a faca e torcer. Que é para quê? É para sentir muita dor. Não basta uma facadinha, você tem que torcer para causar muita dor. Quando a gente fala do hack da gravidade, é isso que você tem que fazer com o seu cliente. Não basta enfiar a faca nele, mostrando que ele está vulnerável, você tem que torcer a faca para ele sentir muita dor. André, como é que faz isso? Existe uma técnica chamada storytelling. O que é storytelling? Nada mais é do que contar histórias. Então o que você vai fazer? Você vai contar uma história para o seu cliente de alguém que comprou o produto falsificado e que aconteceu alguma coisa grave com essa pessoa. Exemplo. Falar, seu cliente, olha, brinquedo falsificado é o que mais tem. O senhor vê TV? O senhor assiste televisão? Tá, ó. Sempre passa isso. Mas outro dia mesmo passou uma reportagem. O pai tinha uma filhinha de 8 anos. Ele comprou um carrinho para ela, a menininha bonitinha. Ele deu, era um brinquedo falsificado, não tinha selo do Inmetro, não tinha nada. Ela mordeu, a criança morde a rodinha e ela engoliu a rodinha. E a criança faleceu. Então é assim, nós aqui a gente preza muito pela segurança dos clientes, além de tudo. Então, além de ser crime, a gente não quer ter problema nenhum. E a gente também acredita que o senhor também não queira. O senhor sabia disso? Detalhe aqui, não vai me inventar a história. Pega alguma coisa que aconteceu mesmo, não vai inventar isso. Tá? Vê dentro do seu ramo o que é que pode acontecer de ruim e traz isso para o teu cliente. André, por que funciona a história quando você conta? Quando você conta uma história para alguém, não só para o seu cliente, mas você conta uma história para alguém, é normal. A pessoa que está ouvindo a história, ela começa a, entenda bem, criar quadros mentais na mente dela. Você vai contando, ela vai pensando, um pai comprou um carrinho para a filhinha, pequenininha, bonitinha. Ele começa a montar tudo aquilo na cabeça dele. Aquela experiência, ela começa a ficar muito viva. Ele se vê na situação. É a mesma coisa que eu falar para você assim, olha, eu vou te contar a história de Jimbo. Jimbo era um macaquinho azul. E Jimbo usava um chapeuzinho vermelho. Você já imaginou um macaquinho azul com um chapeuzinho vermelho. Não tem como. A história não aceita não. Quando você utiliza um argumento de vendas, o cliente pode até falar não, mas quando você conta uma história, na hora a mente dele começa a imaginar isso, ela forma quadros mentais dessa história que você está contando. E ele vivencia aquilo muitas vezes. Então quando você mostra a gravidade daquilo, você está... Primeiro você mostrou para o teu cliente que ele estava vulnerável. Agora você está dizendo o seguinte, olha, esse problema aqui que o senhor está vulnerável, que o senhor não sabia, ele tem uma gravidade que é alta. Ou seja, na gravidade você tem que pegar essa dor e twist the knife. Girar a faca, fazer o cliente sentir muita dor. Para ele falar, opa! Legal? Às vezes isso não basta, por incrível que pareça. E aí você aplica o terceiro hack, que é o hack da responsabilidade. Se tem uma coisa que ninguém gosta, é de ser responsável por alguma coisa ruim, que tenha acontecido com outras pessoas ou com ele próprio, mas que tenha sido ruim. Tá? Isso tem outro nome. Culpa. As pessoas odeiam levar a culpa de alguma coisa, principalmente quando a culpa é real. A culpa é sua, porque você sabia. Então o que acontece?
Você mostrou a gravidade do problema para o cliente e aí você fecha com a seguinte pergunta. Desculpe a minha pergunta, mas para quem que o senhor vai dar esse presente? Então, veja bem, você disse para o cliente, o senhor está vulnerável a um problema. Esse problema é gravíssimo para o senhor ou para alguém que o senhor goste. Para quem que o senhor vai dar? E aí ele vira e fala assim, é para o meu filho. Quando você faz essa pergunta, para quem o senhor vai dar, depois da vulnerabilidade e da gravidade, o cliente vai se sentir muito mal. Porque ele sabe que nesse momento você está olhando para ele, você está julgando ele. Você está colocando culpa nele. Ah, é para o seu filho? E você vai comprar isso aí? Olha, se der problema, a culpa é tua. Você não está falando isso. Mas, sem dizer uma palavra com essa pergunta, para quem que o senhor vai dar isso? E ele fala, é para o filho? Ele já está se sentindo profundamente culpado. Ou seja, ele está vulnerável a um problema, o problema é grave e a culpa é dele. Percebeu como é que isso funciona? Só que existe uma ação que o cliente pode tomar para reverter tudo isso e ele se sentir muito bem. Qual é a ação que a gente quer que o cliente tome em vendas? Que ele compre o seu produto com você. Porque ao comprar o seu produto com você, ele não estará vulnerável a nada, logo não tem gravidade nenhuma e ele não tem culpa de nada. O que ele tem é mérito. Percebeu? O que você tem a oferecer para ele isenta ele de vulnerabilidade, de gravidade e de culpa. Da responsabilidade. E ele consegue tudo isso comprando o seu produto com você. Tá bom? Vou repetir. Esses 3 hacks de persuasão, eles são muito, mas muito fortes mesmo, porque você percebe que ele mexe muito no emocional. Quando você trabalha com o medo, ele chacoalha demais o emocional da pessoa. Então, por favor, usa isso com ética. Usa isso com ética. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero ter ajudado você de alguma forma. Aplica nos teus atendimentos. E fica à vontade. Depois, se você quiser vir aqui nos comentários, me dizer o que aconteceu, se você percebeu que fez uma diferença, não percebeu, gostei desse, esse aqui não gostei tanto. Fica à vontade, tá bom? Se tiver alguma dúvida também, posta aí embaixo. É uma maneira de eu entender o que você precisa. E aí eu vou juntando essas informações e vou fazendo vídeos cada vez mais direcionados, como foi o caso desse vídeo. Tá bom? Então, um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo, com certeza. Até lá, fica com Deus.